Samuel Mendonça do Topa Pensar, a continuação aqui da nossa sessão Leituras Filosóficas, hoje dia 26 de dezembro, dia pós-Natal, e continuando aqui a leitura dos pré-socráticos, com consultoria do José Américo Mota Peçanha, da coleção Os Pensadores. Eu disse no episódio anterior que estamos usando a segunda edição de 1978, a primeira foi de 73. Ontem lemos e fizemos uma brevíssima consideração sobre o item 1 do Mito à Filosofia, especificamente em relação à influência dos ocidentalistas ou orientalistas para definir a origem a origem histórica da filosofia e da ciência teórica, né? E hoje, dando continuidade aqui, nós vamos tratar do início da epopeia. A epopeia diz respeito, enfim, a um tipo de poesia ligada aí aos heróis, poesias que têm, inclusive, do ponto de vista do estilo, um formato longo e que nós temos referências seguramente importantes na perspectiva helênica, com precisamente textos que chegaram até o nosso conhecimento, a Ilíada e a Odisseia de Homero, em que pese o fato de que há muitas polêmicas sobre esses textos, sobre a própria origem de Homero, se teria sido mesmo ele o autor ou não, etc. e tal. Mas o fato é que, para chegar lá, o início aqui do texto vai, enfim, remeter a uma discussão sobre povos distintos da Grécia, e eu vou fazer aqui a leitura de algumas considerações. A chegada dos dórios no século XII a.C., as circunvizinhanças do mar Egeu, constituiu um momento decisivo na formação do povo e da cultura grega. Na península e nas ilhas, cenário natural da Grécia em gestação, está então instalada a civilização micênica ou aqueana, que se desenvolvera em estreita ligação com a civilização cretense e em contato com povos orientais. Você veja que a perspectiva dos povos orientais, ela se mantém, ela permanece e não é gratuita. A sociedade micênica apresenta-se composta por grande número de famílias principescas que reinam sobre pequenas comunidades. Essa pluralidade decorrente da originária divisão em clãs é fortalecida pelas próprias características físicas da região. O relevo, compartimentando o território, torna alguns locais mais facilmente interligáveis através do mar. Assim, muito antes que as condições geográficas contribuam para que as cidades-estados venham a se desenvolver como unidades autônomas, já são motivo para que, desde suas raízes micênicas, a cultura grega se constitua voltada para o mar, via de comunicação e de comércio com outros povos, de intercâmbio e de confronto com outras civilizações, ao mesmo tempo que incentivo a aventuras reais e a construções imaginárias. Aqui, um brevíssimo parêntese para anunciar a importância que tem o mar como exatamente aí possibilidade e possibilidades de travessias. Literalmente, o mar, que representa a margem, representa também a possibilidade daquilo que pode estar depois de sua margem. Então, nós vamos observar que os povos que, por exemplo, invadiram a América, costumam dizer que os povos que descobriram a América, eu prefiro o termo invadiram a América, ou fizeram de terras que estavam efetivamente também nesta mesma condição grega, isto é, de frente para o mar. E é nessa perspectiva que estes locais, no caso aqui das Américas, em relação a Portugal e Espanha, ou no caso de Hong Kong também, que é uma ilha que efetivamente acaba, no caso do Oriente, especificamente asiático, ali chinês,
os chineses vão ter uma dificuldade de acesso ao Ocidente, e esse acesso vai ser, de certo modo, facilitado por uma colônia inglesa que é Hong Kong. Então, esse aqui é um parêntese para mostrar a importância que tem o mar do ponto de vista de um lugar que possa construir possibilidades e aventuras, evidentemente. Chegando em bandos sucessivos, vindos do norte, os dórios dominam a região. Embora da mesma raiz étnica dos aqueus, apresentam um índice civilizatório mais baixo. Possuem, porém, uma incontestável superioridade, que é o uso de utensílios e armas de ferro, fator decisivo para a vitória sobre os micênicos, que permaneciam na Idade do Bronze. Olha o paradoxo, né? Você tem, então, o retrato, na comparação dos dórios com os aqueus, de superioridade, mas que aquilo que é dado como um povo inferior tem um aspecto de superioridade, que é justamente, neste caso, essa perspectiva de utensílios e armas de fogo que foram efetivamente utilizados, enfim, nessas batalhas. As invasões dóricas acarretam migrações de grupos de aqueus que se transferem para as ilhas e as costas da Ásia Menor e aí fundam colônias tentando preservar suas tradições, suas instituições e sua organização social de cunho patriarcal e gentílico. As novas condições de vida das colônias e a nova mentalidade delas decorrente encontravam sua primeira expressão através das epopeias. Em poesia, o homem grego canta o declínio das arcaicas formas de viver ou pensar, enquanto prepara o futuro advento da era científica e filosófica que a Grécia conhecerá a partir do século VI a.C. Então vejam que aqui nós estamos ainda nessa transição, e nessa transição ainda não temos efetivamente aí o século VI, que vai ser uma referência para aquilo que vai ser efetivamente a era científica e filosófica helênica. Nessa transição nós temos ainda batalhas, povos, grupos e as suas diversas histórias narrativas que temos acesso. Resultantes da fusão de lendas eólias e jônicas, as epopeias incorporaram relatos mais ou menos fabulosos sobre expedições marítimas e elementos provenientes do contato do mundo helênico, em sua fase de formação com culturas orientais. Aqui a repetição dessa influência. A língua desses primeiros poemas da literatura ocidental é uma mistura de dialetos eólio e jônico, com predominância do último, entremeando lendas e ocorrências históricas, relatando particularmente os acontecimentos referentes à derrocada da sociedade micênica. Surgem então cantos e sagas que os aedos, que eram poetas e declamadores ambulantes, continuamente foram enriquecendo. Constituídos por sequências de episódios relativos a um mesmo evento ou a um mesmo herói, surgem assim ciclos que cantam principalmente as duas guerras de Tebas e a guerra de Troia. Desses numerosos poemas, apenas 2 se conservaram, a Ilíada e a Odisseia de Homero, escritos entre os séculos 10 e 8 a.C., e aí com as suas reservas. Eu vou aqui dar continuidade ao segundo ponto, para que a gente possa completar uma primeira parte em relação à questão do tempo dos deuses e heróis, que é o subtítulo que continua. Da vida de Homero, praticamente nada se sabe com segurança, embora dados semilendários sobre ele fossem transmitidos desde a antiguidade. 7 cidades gregas reivindicam a honra de ter sido sua terra natal. Oh, que curioso, né? Homero é frequentemente descrito como velho e cego, perambulando de cidade em cidade a declamar seus versos. Chegou-se mesmo a duvidar de sua existência e de que a Ilíada e a Odisseia fossem obra de uma só pessoa. Poderiam ser coletâneas de cantos populares de antigos aedos, e ainda que tenha existido um poeta chamado Homero, que realizou a ordenação desse material e enriqueceu com contribuições próprias, o certo é que essas obras contêm passagens
procedentes de épocas diversas. Além de informar sobre a organização da polis arcaica, as epopeias homéricas são a primeira expressão documentada da visão mitopoética dos gregos. A intervenção benéfica ou maléfica dos deuses está no âmago da psicologia dos heróis de Homero e comanda suas ações. Com efeito, a Ilíada e a Odisseia apresentam-se marcadas pela presença constante de poderes superiores que interferem no desenrolar da luta entre gregos e troianos, tema da Ilíada, e nas aventuras de Ulisses ou Odisseu, tema da Odisseia. Na medida em que essa interferência permanece incerta ou obscura, ela é designada por palavras vagas, como Theos, Zeus e principalmente Daimon ou Daimon. Nas épocas homéricas, porém, essas formas populares de designação das potências superiores e misteriosas tendem a assumir forma definida, abrindo caminho à compreensão da divindade e, consequentemente, alijando do plano divino o caráter da inescrutabilidade e de misteriosa ameaça. Mesmo quando representam forças da natureza, os deuses homéricos revestem-se de forma humana. Esse antropomorfismo atribui-lhes aspecto familiar e, até certo ponto, inteligível, afastando os terrores relativos a forças obscuras e incontroláveis. Sobrepondo-se a arcaicas formas de religiosidade, Homero exclui do Olimpo, mundo dos deuses, as formas monstruosas, da mesma maneira que exclui do culto as práticas mágicas. Esses aspectos primitivos, quando excepcionalmente despontam, servem justamente para comprovar o trabalho realizado pelas epopeias homéricas no sentido de soterrar concepções sombrias e aterrorizadoras, substituindo-as pela visão de um divino luminoso e acessível, de contornos definido porque feito à imagem do homem. A racionalização do divino conduz a uma religiosidade exterior que mais convém ao público a que se dirigem as epopeias, à polis aristocrática. Essa religiosidade apolínea permanecerá como uma das linhas fundamentais da religião grega, a de sentido político que servirá para justificar as tradições e instituições da cidade-estado, no caso. Os deuses homéricos são fundamentalmente deuses da luz. De Deus provém Deus quanto dia. E seu antropomorfismo não diz respeito apenas à forma exterior semelhante à dos mortais. Os deuses são também animados por sentimentos e paixões humanas. A humanização do divino aproxima-se da compreensão dos homens, mas, por outro lado, deixa o universo, em cujo desenvolvimento os deuses podem intervir, suspenso a comportamentos passionais e arbítrios capazes de alterar seu curso normal. Isso limita o índice de racionalização contido nas epopeias homéricas. Uma formulação teórica, filosófica ou científica exigirá mais tarde o pressuposto de uma legalidade universal, exercida impessoal e logicamente. Então, abolindo-se a atuação de vontades divinas e divergentes, chegar-se-á a um divino neutro, imparcial, a divina arqué das cosmogonias dos primeiros filósofos. É bem verdade, porém, que já na visão mitológica expressa pelas epopeias, a suzerania de Zeus introduz na família divina um princípio de ordem que tende a unificar e a neutralizar as preferências discordantes dos vários deuses. Do ponto de vista ético, essa suzerania
estabelece uma diferença marcante entre a Ilíada, obra mais antiga, e a Odisseia. Nesta, a finalidade de Penélope e os esforços de Ulisses acabam premiados a revelar como pressuposto um universo de valores morais já hierarquizados, sob o controle e a garantia, em última instância, de Zeus soberano. Desse modo, a imagem da sociedade patriarcal, Zeus fundamenta na força sua preeminência e organiza finalmente o Olimpo como Pai poderoso. O politeísmo homérico não exclui, portanto, a ideia de uma ação ordenada por parte dos deuses, chegando, afinal, a admitir uma certa unidade na ação divina. Bom, por este momento, para este nosso segundo encontro de leitura, aqui um comentário brevíssimo sobre a riqueza do período que vai germinar, gestar, período aí do nascimento da filosofia, pelo menos naquilo que nós temos de acesso no mundo, vindo do mundo helênico, com tradição também romana, é justamente essa, primeiro, influência do Oriente e, segundo, essa influência forte da própria epopeia. É exatamente por meio, enfim, destes discursos ou narrativas ou poemas que nós temos a própria construção do que vai depois significar o nascimento da ciência e da filosofia propriamente no século VI a.C. É curioso notar também, adicionalmente, que as polêmicas existentes nas narrativas que já estavam presentes, enfim, nesses discursos da era mítica, estarão, de certo modo, equacionadas parcialmente, mas elas vão ser retomadas com os filósofos pré-socráticos, como nós vamos observar um pouco mais para frente. É isso, fiquem bem, até amanhã com a continuidade da nossa sessão Leituras Filosóficas. Se você pensa que esse conteúdo pode ser útil a alguém, compartilhe, senão não há nenhum problema. O trabalho aqui é nosso, para você que está acompanhando, e é por essa razão que ele já é, eu diria aqui, suficiente. Grande abraço e até!